Então, pessoal, bom dia. Vocês já estão vendo os slides? Live. Os slides estão, né? Então, assim, pessoal, já coloquei. Foi por isso que deixa eu confirmar novamente. Tá gravando. Tá gravando. Deus me livre de esquecer novamente. Pessoal, então, hoje a gente vai começar o conteúdo da nossa V2. A gente inicia com esse capítulo 12, organizações, grupos e equipes de trabalho. Esse livro nós não temos na nossa biblioteca virtual, por isso que eu estou tentando colocar o livro de texto em PDF, tá? E aí eu queria que vocês aguardassem só um pouquinho, que até amanhã, no máximo, assim que eu colocar esse PDF no Moodle, eu informo no grupo de vocês, tá bom? Mas ele ainda não está disponível para vocês, porque ele não tem na nossa biblioteca virtual, tá bom? Ele tem na nossa biblioteca física, mas nós não temos acesso agora. Gente, eu particularmente, né, assim, falando de uma maneira muito... O slide não está ainda, mas eu vou colocar. Assim que terminar a aula, eu já mando no grupo e boto no Moodle, tá bom, Amanda? Então, assim, esse conteúdo, sabe aqueles conteúdos que a gente gosta tem um carinho maior para ministrar? Grupos e equipes de trabalho, para mim, é um conteúdo que é muito prazeroso de discutir, de dialogar com vocês, de apresentar. Porque esse é um conteúdo, gente, que ele está muito é, correlacionado com a nossa prática profissional. Enquanto psicólogo, nós somos o tempo todo demandados para trabalhar com grupos e equipes de trabalho. É tão importante esse conteúdo de grupos e equipes que a gente, né, no curso de psicologia, a gente tem uma disciplina só voltada para a dinâmica de grupo, para a gente compreender a importância da dinâmica de grupo no nosso campo de atuação, né? E na perspectiva do mundo do trabalho não é diferente. Então, nós, enquanto psicólogos, a gente vai estar o tempo todo fazendo esse processo de mediação de conflitos, de trabalhar com a facilitação e integração de pessoas que trabalham em conjunto. Nós somos partes dessa equipe, desse grupo também. E por isso a importância da gente compreender, né, grupos e equipes de trabalho, tá? E aí eu queria, antes de passar para o próximo slide, né, assim, eu queria que vocês me trouxessem qual a diferença, ou se vocês conseguem ver diferença, ou se é a mesma coisa, entre grupos e equipes de trabalho. Vocês já ouviram falar sobre grupos e equipes? Parecem sinônimos, né? Assim, é igual a trabalho e emprego, que geralmente a gente acha que é sinônimo, mas vocês aprenderam que é diferente, né? Grupos e equipes de trabalho, pessoal, qual a diferença? Ou é igual? Alguém consegue me dizer qual a diferença, se é igual, se não é? Sobre grupos e equipes de trabalho? São diferentes. Por que é diferente grupo e equipe de trabalho? O que é grupo e o que é equipe? Acho que no grupo não existe tanta colaboração. Boa, por aí. Isso, Deus Evandro. Não há uma colaboração mútua. Boa. E equipe? E a equipe todos se ajudam, ou seja, a responsabilidade é de todos. Boa. É exatamente isso que foi colocado. É diferente, sim, como o Robleton disse, e como Deus Evandro comentou, no grupo não existe tanta colaboração, né? E nas equipes de trabalho as responsabilidades são compartilhadas, não é assim? Então, só para conceituar, a diferença de grupo e equipe de trabalho é exatamente essa colaboração mútua, tá? Então, enquanto no grupo de trabalho, tá? Só um pouquinho.
Enquanto no grupo de trabalho consiste em pessoas que trabalham juntas, mas podem realizar seu trabalho sem as outras, as equipes de trabalho são grupos de pessoas que não podem realizar seu trabalho, pelo menos não com tanta eficácia, sem os outros membros que compõem aquela equipe. Ou seja, né, o grupo de trabalho são agrupamentos de pessoas que estão reunidas, né, mas que eu, para trabalhar, eu não dependo dos meus colegas para realizar. Né? Em contrapartida, a equipe, eu só consigo finalizar o meu trabalho, né, se os outros ajudarem, se os outros complementarem, se os outros colaborarem com o trabalho. Né? A pergunta fundamental: a turma de vocês, enquanto turma 120.4 hoje, é um grupo ou uma equipe de trabalho? Boa, depende do quê? A turma de vocês, 120.4, vocês enquanto turma, vocês são grupos, ou vocês são um grupo ou uma equipe de trabalho? Um grupo ou uma equipe? Por que vocês são um grupo e não uma equipe? Alguém vai falar? Tem alguém ditando? Ó, quando a gente fala que a turma de vocês, se a gente se pergunta, é um grupo ou uma equipe? Né? Eu sempre levo eu falo essa brincadeira que assim, é, é, em modo geral somos o grupo, mas somos a equipe quando decidimos fazer alguma coisa. Faz sentido, Roberto, essa tua colocação. De modo geral, vocês pertencem a uma turma, que é um grupo, né? Mas em determinadas situações, para executar um trabalho específico, como o exemplo que você deu, para organizar um aniversário de um professor. Aí cada um tem sua responsabilidade. Você compra o bolo, você compra o salgado, você traz o refrigerante, você dá a cota, você faz o bolo, ou você faz os balões, e vocês dividem tarefas para se tornarem uma equipe. Né? Então a turma toda envolve-se na realização de um trabalho e só tem a mesma eficácia, né, se todos da equipe contribuírem. Por exemplo, se o responsável por levar o bolo esquecer, o aniversário vai ficar incompleto, porque vai ter salgado, vai ter docinho, vai ter refrigerante, mas não vai ter bolo. Do mesmo jeito, a gente fez o bolo, a gente fez o salgado, mas fulano de tal esqueceu a faca para cortar o bolo. Entendeu? Então, isso faz com que existam falhas no processo, mas isso é uma equipe de trabalho, entendeu? Porque vocês se ajustaram, vocês se organizaram enquanto turma, enquanto grupo, para realizar um trabalho que demandou uma equipe de trabalho, com habilidades, né, complementares, né? Eu não entendi bem teu exemplo, Deusivânia. Por exemplo, Lari, um exemplo da equipe pode ser a aprendizagem, tipo, nós conseguimos aprender sem o prof, mas não aprendemos com eficácia. Se eu falar de um modo geral, eu, enquanto professora, eu faço parte de uma equipe, né, que precisa garantir o aprendizado de vocês. Então, se eu e vocês somos uma equipe, né, quando vocês falaram agora no grupo, né, assim, gente, vocês foram muito bons, aí vocês colocaram, porque você media muito bem a aprendizagem. Então, eu faço parte da equipe, né, da aprendizagem. Se eu não favoreço essa aprendizagem de forma tranquila para vocês, a equipe ela vai estar incompleta. Né? Se eu tivesse a responsabilidade
e eu garantisse esse aprendizado, ia ter maior eficácia. Mas lógico, sem mim, vocês em grupo, vocês enquanto equipe geral, vocês começam a produzir um tipo de aprendizagem e realizam o trabalho. Mas se eu tivesse ensinado de forma mais clara para vocês, a eficácia do grupo seria da equipe seria maior. Então faz sentido isso que tu colocou, entendeu? Aí por isso que vocês talvez não aprendam com tanta eficácia por falta dessa mediação de uma pessoa que deveria ter um maior conhecimento sobre aquele conteúdo específico, entendeu? Então esse teu exemplo é isso mesmo. Então, compreenderam agora grupos e equipes de trabalho, né? Uma equipe, ela pode ser um grupo, tá? Eu tenho um grupo e ela pode se tornar equipe, como exemplo que o Robleto deu do aniversário de um professor. Né? E dentro de um grupo existem outras equipes de trabalho. Então, eu tenho a equipe, vocês quando fazem trabalhos seminários, tem a equipe A, tem a equipe B, tem a equipe C, tem a equipe de Ron, tem a equipe de Gabi, tem a equipe de Deus e Vânia, e de Amanda, e vocês vão criando grupos de trabalho, né, que fazem com que vocês dentro daquele grupo, vocês criem novas equipes e novas atividades, né, complementares, tá bom? Então, ficou clara a diferença de grupo e equipe de trabalho, pessoal? Posso continuar? Agora, pessoal, eu vou entrar num assunto que é bem interessante, que tá muito... Pronto, explico. Grupos e equipes de trabalho, o grupo é um agrupamento de pessoas, né? Para me formar, você também deu esse exemplo. Imagine que vocês, enquanto turma, vocês são grupos. Por quê? Porque para vocês concluírem o objetivo final de vocês, que é serem psicólogos, muitas vezes vocês dependem dos colegas para a realização de um trabalho, mas no final das contas você vai ser psicólogo sozinho, você vai se formar. Né? Eu sempre brinco porque se eu fosse depender dos meus colegas da turma inteira para me formar, até hoje eu estava na faculdade, porque hoje eu tenho ex-colegas que são meus alunos, só para vocês terem uma ideia. Então, a turma de vocês é um grupo, é um agrupamento de pessoas que tem um objetivo em comum, mas para eu realizar o meu trabalho eu não dependo, né, de forma direta das pessoas com que eu me relaciono no trabalho, entendeu? Então, já dentro das equipes de trabalho, eu só finalizo o meu trabalho se eu tiver a colaboração dos meus colegas de trabalho. Por exemplo, imagine que você trabalha numa fábrica de celular. E aí você é responsável pelo display e o colega é responsável pela capa, né, pela carcaça do celular. Então você só consegue fazer o display se ele tiver terminado bem a capa do celular. Então é um trabalho que é em conjunto, né, que tem uma complementação, tá certo? Isso é que é a equipe de trabalho, tá? Ficou claro esse exemplo de grupos e equipes de trabalho? Posso passar? Ou querem outro exemplo? Se quiserem, eu explico, dou outro exemplo também. A principal ideia que eu quero que vocês compreendam sobre grupos e equipes de trabalho é que grupo é um agrupamento de pessoas que têm objetivos em comum, mas que para finalizar um trabalho eles não dependem um dos outros. E na equipe de trabalho, você trabalha com o mesmo objetivo dos seus colegas, mas você só finaliza ele se todos os membros do grupo tiverem, né, uma contribuição, né, para que o trabalho consiga ter uma eficácia esperada. Né? Imaginem vocês agora, quando vocês se preparam para apresentar seminários. Né? Aí você divide função. Amanda diz para Rony que Rony tem que preparar os slides, né? Porque Rony faz muito bem slides. André é responsável pela leitura do texto. Gabi é responsável pela organização do tempo. Então, vocês distribuem tarefas, né, para apresentar um seminário na faculdade. E aí, imagine que durante
essa execução do trabalho, Rony simplesmente esqueça, né, de colocar a parte que Gabi ia falar nos slides. Então, Rony deixou de trazer a contribuição dele, não fez de forma bem feito o trabalho e prejudicou na apresentação de Gabi. Então, faz com que atrapalhe, ou vocês finalizam o trabalho, finalizam, mas não com a mesma eficácia, porque a equipe de trabalho um depende do outro para realizar, tá certo? Então, se Rony falha, Gabi falha também, tá certo? Então, é uma continuidade. Ficou claro? E aí, eu vou falar de um contexto bem atual, né, do que a gente tá vivendo, que é virtual, né? E aí, hoje, né, as equipes virtuais, ela tem um propósito que é bem interessante. Vocês, enquanto hoje, vocês preferem, né? Vocês gostam de fazer trabalhos em equipes ou sozinhos? Porque mesmo dando a possibilidade de vocês fazerem um trabalho em grupo, em dupla, e a prova também, muita gente entregou o trabalho individual. Né? Depende do que, pessoal? Por que depende? Depende de quê? Às vezes sozinho é bom, às vezes em grupo também é bom. Isso mesmo, Amanda. Trabalhar sozinho é mais fácil, porque é só sua opinião lá para fazer um trabalho, né? O que mais? Boa, depende do tamanho do trabalho e depende das pessoas com quem você vai fazer. Boa, isso mesmo. Então, assim, vocês, geralmente quando passa assim um trabalho gigantesco, por exemplo, eu sei que esse semestre vocês estão fazendo um trabalho, às vezes muitos não colaboram, e você, se você quer manter a amizade, você acaba que fazendo, né? Que você cedendo, né? E isso é uma das grandes dificuldades de trabalhar em equipe, entendeu? Se eu perguntar para vocês qual o desafio, né, no trabalho em equipe? Boa, Araildo, de fato né? O individual é mais fácil muitas vezes, mas a gente consegue aprender mais quando a gente trabalha em equipe. Se você quer perder amizade, faça trabalho em equipe, né? Depende da equipe. É isso que eu vou falar pra vocês hoje. Por isso que esse conteúdo é tão importante, porque ele perpassa a nossa experiência vivida, né? Então, vocês hoje, né? Não sei, eu sei que vocês esse semestre fazem um trabalho gigantesco, um trabalho bem legal, que é o trabalho de epidemiologia, né? Que é bioestatística, que é com o professor Alex, né? Então, essa disciplina, bioestatística, né? Essa disciplina, eu sei que vocês fazem um trabalho em equipe, não sei como tá nesses moldes agora do trabalho remoto. Mas, vocês preferem, né, fazer um trabalho, né, desculpe, quando um professor passa um trabalho para vocês, geralmente vocês criam logo grupos de WhatsApp para definir o trabalho? Quem aqui faz isso? Pronto, André e Gabi já cria logo um grupo e chama outra pessoa que vai participar e já cria esse grupos, né? Hoje, vocês que fizeram trabalho em duplas ou que fizeram trabalho da análise crítica em trio, né? Que era possível. Vocês, enquanto equipe de trabalho, né? Vocês fizeram o quê? Vocês acharam que essas equipes virtuais, que não foi possível o encontro presencial, foi mais desafiador ou é mais fácil? Seria mais fácil vocês disserem, Gabi, André dizer pra Gabi, Gabi, vamos chegar na faculdade hoje de 5 horas da tarde para a gente fazer o trabalho tal, né? Do que a gente fazer o trabalho em formato virtual, em que a gente tem que abrir o trabalho aqui no computador e por aí vai? Raquel, tu acha a mesma coisa? Não importa se for presencial ou virtual. Deus Ivone achou mais fácil, André achou mais fácil, porque nós já terminávamos o horário para estar online. Boa, não precisava desse deslocamento.
vocês acabaram que se adaptando a esse modelo, né, e criando, né, uma forma de facilitar o trabalho de vocês, né? Então, para vocês não foi difícil essa equipe virtual, né? Mas, em geral, né, pesquisas dizem que as equipes virtuais de trabalho, elas apresentam o pior desempenho na realização de tarefa, porque levam mais tempo para concluir e seus membros apresentam menor insatisfação. Então, assim, Araildo achou melhor o método avaliativo desse semestre, né, nessa pandemia, e, né, pronto, Gabi diz, eu logo formo o grupo e depois eu só crio o grupo do WhatsApp. Araildo disse que não se sentiu tão pressionado com relação à nota de uma prova. Então isso é bom, isso é positivo, né? Esse novo modelo trouxe algumas questões positivas também. E quando a gente fala de equipes virtuais, de vocês agora se adaptarem a criar grupos de virtual, eu sei que isso já existia antigamente nas aulas presenciais, só que quando vocês têm esse acesso, né? Hoje a gente está num contexto que a gente se adapta, a gente se adaptou. Né? E as equipes virtuais, elas em geral, né, as pesquisas indicam, não sei, eu acho que essa pesquisa precisa ser refeita agora nessa pandemia, porque muitas organizações, elas precisaram acontecer, né, de forma virtual, no modelo remoto. Então, dizem que, né, as pesquisas indicam que as equipes virtuais possuem um maior desempenho, o pior desempenho, né, porque elas levam mais tempo para concluir. Então, geralmente, um trabalho que você realizava pessoalmente de meia hora, no virtual levava 2, 3 horas para concluir, né? E muitas vezes o desgaste nessa comunicação também é falho. Por quê, gente? Né? Vamos lá. A tecnologia ela trouxe ela foi um grande aliado para a comunicação nas organizações, mas muitas vezes ela é mal interpretada, né? Quantos e quantos de nós utiliza o joinha, né, o legal do WhatsApp, e muita gente interpreta de várias possibilidades, porque o joinha para alguns é tudo bem, ok, legal, ok, né, certo. Para outras pessoas mandar um joinha é ironia, é dizer assim, vixe Maria, quando manda um legal, não vem coisa boa por aí. Vocês já viram isso? Vocês já tiveram essa impressão? Que muitas vezes o que a gente quer dizer pro outro, a pessoa entende de outro jeito. Na equipe virtual, parece que a pessoa fica com raiva, né? Eita, será que ela não entendeu ou se ela tá ironizando, né? Do mesmo jeito é o visualizado sem responder. Quando tem as duas setinhas azuis, você fica, poxa vida, por que ela não me respondeu? Ah, meu Deus, ela tá me ignorando. E aí você olha o visto por último da pessoa e agora o WhatsApp diz assim, não precisa você ter visto por último, né? É igual o negócio do ok. Se colocar ok, pra mim é certo. Pra outras pessoas o ok é ironia. É dizer assim, tá certo, né? E já com um tom de ironia. Porque a linguagem virtual ela é cheia de interpretações pelo modo como nós estamos vivenciando o dia. Então, por exemplo, escrever em caixa alta. As pessoas dizem que você, quando escreve em caixa alta, você está gritando. Gente, eu não sabia disso. Muitas vezes eu aperto sem querer o caps lock e começo a digitar. A pessoa diz assim, por que você está gritando? Para de gritar. Eu digo, oxente, não estou entendendo isso não. Né? Porque, em geral, isso são comunicações virtuais que as pessoas aprenderam, né? E interpretaram do seu modo. Vocês já vivenciaram você querer dizer algo que você nem foi agressiva e a pessoa achar que você foi agressiva pela forma como você escreve? Já viram isso? Vocês já tiveram essa experiência? E é por isso que, dentro da organização, as equipes virtuais elas apresentam maior nível de insatisfação, né? As pessoas não se sentem tão satisfeitas porque demandam mais tempo na comunicação. Então, por isso que é mais fácil, né? Não sei, foi Deus Ivânia que colocou, quer desfazer amizade, faça trabalho em equipe, né?
Porque geralmente a gente faz o trabalho com quem a gente se identifica, com quem ele entende, com quem ele compreende, com quem sabe o seu tempo, sabe da sua forma de trabalhar. Em geral, quando você vai fazer um trabalho com uma equipe que você não conhece bem, que ele não sabe da sua responsabilidade, você acaba que sendo mal interpretado e há um desgaste no relacionamento por conta desse trabalho, entendeu? Então, eu acredito que se vocês ainda não viveram uma relação é, em equipe que desgastou, vocês ainda vão viver, entendeu? Então não se preocupem, porque essa experiência de equipe de trabalho, de desgaste no relacionamento, de amadurecimento profissional, vocês vão viver, né? Vocês viveram isso nessas provas, foi boa, Deusivane. Então, as equipes virtuais em geral têm esse menor nível de desempenho ou trazem essa insatisfação. Embora hoje nós estamos o tempo todo, né, nos adaptando, nos reinventando a esses novos modelos de aprendizagem, né? Então, eu vou trazer para vocês agora alguns conceitos sobre grupos e equipes de trabalho, tá? Conceitos em geral que são desenvolvidos, que são realizados, né, para a gente compreender como esses papéis, como essas normas acontecem nas nossas equipes. Então, eu quero que vocês tomem como base, para os próximos slides que eu vou passar, que vocês pensem em um grupo, em uma equipe de trabalho, em uma equipe, em pessoas que você geralmente faz trabalho, entendeu? Então, visualizem essas pessoas dentro da equipe de vocês. Não sei se é a equipe de 3, se é a equipe de 5, de 10, enfim. Pensem numa equipe que vocês possuem contato, que vocês têm um relacionamento, tá bom? Pra gente discutir esses papéis, esses conceitos que a gente vai ver daqui pra frente. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai perceber é que toda equipe de trabalho tem seus papéis. Cada pessoa dentro de uma organização tem o seu papel, tá? O ponto positivo e negativo dessas aulas virtuais é que se nós estivéssemos em aula presencial, nesse momento eu estaria parando a sala, né, e distribuindo alguns papéis para vocês nas organizações. Então, eu pedi para que vocês fizessem um círculo, que a gente ficasse em pé, e eu ia pregar na testa de vocês alguns papéis, né? O que são isso? São papéis, de fato, fitas com adesivos, e que nesses papéis existia a sua função, né? Ou o seu papel que representa. Então, muitas vezes eu sou administradora, mas a forma como as pessoas me veem é como aquela chefe dura, autoritária. E você nem imagina que você assume esse papel, mas todas as pessoas dentro da organização lhe ver com esse papel. Quando eu falo de papel grupal, é que, por exemplo, dentro das organizações existe sempre uma pessoa existe sempre o seu papel formal, que é a descrição do seu cargo. Por exemplo, você é gerente, você é auxiliar de marketing, você é do caixa, você é atendente, você é diretor, você tem o seu papel dentro da organização, o seu cargo. Isso é um papel formal. Mas também você tem um papel informal, que ele surge da interação do grupo. Por exemplo, como eu falei para vocês, o meu papel formal na turma de vocês é ser professora, mas com certeza existe um papel informal, né, que eu ocupo para vocês, né? Larissa lá vem Larissa com a psicologia organizacional. E aí vocês criam um papel para mim. É uma professora mais chata, é uma pessoa mais rigorosa, ou então meu papel é de ser organizada, meu papel é de ser mais maleável, flexível. Cada pessoa em si, né, carrega um papel para a organização, que ele está para além de um papel formal. Por exemplo, Deusivânia, né? Eu sigo Deusivânia no Instagram. Então, vou usar esse exemplo, porque tu tá aqui, eu tô vendo teu nome e eu lembrei disso, né? Deusivânia, ela é estudante de psicologia, é minha aluna. O papel formal dela é ser minha aluna, tá? Mas nas entrelinhas, abaixo, para além de ser aluna, eu sei que Deusivânia canta, entendeu? Então, Deusivânia, a aluna, é aquela que é cantora. Percebe o papel informal dela? Para a organização, ela tem um papel para mim enquanto aluna, mas ela também é cantora. Vocês estão entendendo essa relação de papel formal e papel informal? Por exemplo,
Quem aí da turma de vocês ocupa o organizador das festinhas? Quem é que organiza, quem é que dá. Pronto, Gabi. Gabi é estudante, mas ela é a pessoa que organiza as festinhas. Então, o papel de Gabi na turma é organizador das festinhas, entendeu? Então, isso é um papel informal que ela ocupou, que ela conquistou dentro da organização. Do mesmo jeito, né? E aí eu não quero que vocês tragam um exemplo, é aquele aluno que diz assim, fulano de tal é aluno da turma, mas ele é o que questiona, ele é o questionador, ele é o que briga com todo mundo, que é o voto contra. Todo mundo organiza de faltar tal dia na aula, ele é o único que vai, ele é o voto contra, não tem? Sempre vai ter essa pessoa que ocupa esses determinados papéis dentro da organização, entendeu? Então, isso é o que aparece dentro de um contexto de trabalho, tá bom? Então, existem esses papéis formais e informais dentro da organização, tá bom? Ficou claro isso, pessoal? Sobre papel formal, papel formal, papel informal. Pronto, então eu vou passar. Vamos lá. E aí, quando a gente fala agora de normas, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nessas normas. Gente, normas são regras de comportamentos aceitas pelos membros de um grupo de trabalho, tá? Vamos lá, né? Isso são as normas, né? Vou pegar, né, esse exemplo, né, do que eu acabei de dizer, né? Que muitas vezes nós, enquanto membros de um grupo, a gente cria normas, a gente acaba criando normas dentro das organizações. Então, quando eu digo, existe a norma, gente, a gente tá organizando aqui de não vir naquele dia tal aula, né? Porque vai ser ponto de feriado e aí ninguém vai vir. E aí, se um aluno vier, o professor vai dar aula. Então, por favor, ninguém venha, né? Vocês estabeleceram a norma grupal, que quando for acordado entre a turma que não devem ir, não é para ir, pronto, né? Isso são normas grupais. Vou trazer outro exemplo, né? E eu queria que vocês compartilhassem comigo. Tá? Esse é um exemplo que vocês já deixaram claro. Mas existe algum tipo de comportamento que vocês não concordam, que vocês não aceitam na turma de vocês? Existe algum tipo de comportamento, de atitude de alguém que vocês não concordam? Não é para citar quem faz isso, mas são comportamentos em geral que vocês não aceitariam. Por exemplo, não aceito que as pessoas roubem aqui na sala. Eu não aceito que você grite com as pessoas. Aí cancela esse teu comentário, André. Mas faz sentido, tá? Eu fico pensando, será que se esse chat fica gravado também no YouTube, vocês sabem me dizer? Tomara que não, né? Porque tem cada comentário. Gente que se acha melhor do que os outros, né? Existem tipos de comportamento que vocês não concordam, que vocês discordam totalmente, tá? Então, vamos pensar num tipo de comportamento que jamais seria aceito por vocês. É o comportamento, né, Pode ser o comportamento de se achar mais que os outros? Pode. Mas como é que esse comportamento aparece? É com arrogância? É com prepotência? É humilhando as pessoas ao lado, por exemplo? Eu me acho mais do que os outros, mas eu humilho as pessoas ao nosso redor, entendeu? Pronto, esse comportamento que vocês colocaram, a pessoa que se acha com arrogância, prepotência, que humilha, tudo junto, né? Vocês não concordam. Isso é uma norma que vocês criam. Ó, aqui não cabe pessoas arrogantes, que gostam de humilhar as pessoas, que são prepotentes, tá? Isso são normas, tá certo? Que vocês criaram, né? Pode ser que apareça, pode ser. Na turma de vocês, você já disse, ó, aqui não dá esse comportamento. Ou você muda ou não dá para se manter. Nós não concordamos. A gente vai criar uma série de retaliações com você e acabar que você não vai ficar aqui.
Eu vou trazer para vocês um exemplo de como a norma ela se estabelece, como ela acontece dentro do trabalho. Aqui na turma de vocês, vocês criaram, né? Não concordamos com pessoas arrogantes, prepotentes que gostam de humilhar os outros. Isso é a norma, tá? Nas organizações, isso também pode criar normas, por exemplo. As empresas criam normas de fardamentos, as pessoas criam normas de horário, você tem que chegar a tal hora, né? Então, são normas que acontecem dentro da organização do trabalho. Vamos pegar esse exemplo da turma de vocês sobre essa norma, né, de arrogante, prepotente e humilhação. Ela se estabelece da seguinte forma, tá? Hoje vocês estão informando para a turma inteira que vocês não aceitam o comportamento de pessoas arrogantes, prepotentes e que humilhem os colegas. Então vocês informam. Esta é a regra, não esse comportamento, esse tipo de atitude não é inadmissível aqui dentro, tá? E aí, algum colega de vocês simplesmente faz um comentário ácido na sala, né, com o professor e com o restante da turma, que ele apresenta essa fala, né, esse tom de arrogância, né, de prepotência que acaba que humilhando um colega X, né? Então, o papel é de quem repreender ele, gente, né, dentro de uma sala. Eu, enquanto professora, tenho esse papel, sim, né, por fazer parte da turma naquele momento, então eu tenho a função de repreender, já que foi dada essa norma, que não era para agir dessa forma, né. Em contrapartida, essa responsabilidade vai para a nossa querida líder, Gabi, não é isso? A gente não espera do líder da turma essa postura mais de ir à frente, defender, de conciliar esses interesses entre coordenação e turma. Cadê Gabi? Gabi tá aqui? Gabriele? Gabriele que é a líder? Tô procurando ela, viu? Tá aqui sim. Cadê tu, Gabi? Se manifesta. Pronto. Então, Gabi tem essa função dentro da turma, né? Eu, enquanto professora, eu trago essa repreensão para ele, para quem cometeu essa atitude de arrogância, mas pode ser que essa atitude não seja feita na frente de nenhum professor, é feita entre vocês, sem a presença de nenhum professor. E aí vai o papel da liderança em repreender. Fulaninho, não faz mais isso. A gente definiu que aqui na turma nós não vamos tolerar, né, comportamentos de arrogância, de prepotência, você de alguma forma humilhou fulano de tal, né, então não faça mais isso. Ok, ela repreendeu. No segundo momento, a pessoa faz novamente, porque é ato voluntário dele, ele agiu de novo, agiu com arrogância e humilhou outro colega, né? Aí, vai para a parte da punição, né? Então, Gabi faz o quê? Né? Gabi chama fulano de tal e diz, já é a segunda vez que você faz isso, né? E nós não concordamos com esse seu comportamento, então da próxima vez que tiver trabalhos em equipes, nós não vamos querer você trabalhando conosco, então você acaba aqui punindo ele. Por exemplo, vai ter uma confraternização final do ano e você acaba que por não chamar, que é uma forma de punir ele, entendeu? Por esse comportamento. Então, não quero essa pessoa na nossa confraternização final do ano. É uma forma de punir. Por esse ato que você fez, você não vai estar convidado para a nossa festa de final do ano. Isso é uma punição que Gabi está dando a quem agiu com arrogância, para a mesma pessoa que já tinha sido repreendida. Isso não adiantou, porque nem faz questão dessa turma, né? Nem faz questão de ir para essas confraternizações com esses meninos bestas, esses bobos, enfim. E aí, mais uma vez, a pessoa comete falhas, né? Acaba que sendo arrogante, prepotente. Qual a sua questão? Vou falar para a coordenação que esse comportamento é inadmissível, você vai para uma punição novamente e depois acaba que a turma inteira, né, exclui essa pessoa, né, até fazer com que o sujeito seja banido da turma, né? Quando é banido é expulso. Lógico que vocês, dentro de uma organização, né, eu sei que vocês, enquanto alunos, muitas vezes existem direitos e deveres de vocês, então
Eu já vivi a experiência de um colega meu ser tão arrogante, tão prepotente, de ter que ser expulso não, suspenso da faculdade, mudar de turma, porque ele já tinha tantos conflitos com toda a turma que ninguém mais suportava. Quando ele estava, ninguém assistia a aula, entendeu? Já criou casos como esse. Imagine que essas situações, elas, dependendo da situação, elas podem, né, aumentar ou diminuir. Né? Dentro de uma organização de trabalho, isso acontece nas formas de advertência. Então, se na norma da advertência eu digo que as pessoas têm que usar fardamento com calça preta e sempre a pessoa vai com calça laranja, né, eu vou punir uma vez, vou dizer assim, ó, não vem mais. Se você vier, você vai perder o seu dia de trabalho, porque você vai voltar para casa para trocar de roupa. Aí a pessoa volta pra empresa com a calça amarela, não vem com a calça laranja, nem a preta, volta com a calça amarela. Aí eu vou fazer o que, ó? Como você não se adapta para a organização, lógico que eu tô dando uma questão bem generalista, sabe? Você acaba vendo que a pessoa não se adapta à organização, não quer aderir às normas grupais e você acaba que tendo um comportamento de banir, né? De expulsá-la, de demiti-la dentro da organização. Isso são questões, pessoal, que aparecem dentro de um contexto de trabalho e aparecem nos grupos. Então, por exemplo, na minha equipe de trabalho, eu faço trabalho com a Andrea. A Andrea já está comigo há algum tempo, mas a Andrea decide mudar de grupo. Né? A Andrea vai para a equipe de Deusivânia. E aí eu percebo que a Andrea não está contribuindo tanto. Então eu chamo ela aí, Andrea. Tu fez a tua parte? A Andrea disse, não, vou fazer. Aí, ó, Andrea, então nesse caso, a Andrea esqueceu de fazer novamente. A Andrea disse, ó, não fiz. E aí, vocês vão colocar o meu nome no trabalho? Aí a Andrea disse assim, não, vou colocar, Andrea, seu nome no trabalho, mas você não vai ter a mesma pontuação que a gente. Então eu vou dizer ao professor, travou? Vou repetir. Imaginem que vocês, numa equipe de trabalho, uma equipe que é feita para a faculdade, um trabalho que vocês precisam entregar. Né? Então, a Andrea faz parte da minha equipe e a Andrea tem um comportamento de sempre deixar para depois. Aí, Gabi diz assim, Gabi, Andrea, tu fez teu trabalho? Tu fez a tua parte? A Andrea diz, eita, esqueci. Ei, pois, vamos lá fazer... Eu preciso até amanhã. Isso é uma forma de repreender. Eu tô cobrando. Ó, vamos fazer, tem que fazer. Gabi tá repreendendo a Andrea. E aí, depois disso, né? Chegou o dia de entregar o trabalho, a Andrea não fez a parte dela, né? Aí Gabi vai dizer assim, ó, Andrea, por ser tua amiga, eu vou deixar teu nome no trabalho, mas eu vou dizer à professora que não dê a mesma nota que a minha, tá? Então, eu vou te punir. Então, em vez de tu ganhar o 10, tu vai ganhar um 8. Ou então 5, porque tu não fez o trabalho todo. É uma forma de punir. Na próxima vez que for fazer o trabalho, a Andrea vai chegando em Gabi e a Andrea diz assim, aí Gabi, vou fazer o trabalho contigo, de Larissa. Aí Gabi diz, não senhora, eu não quero você na minha equipe. Então eu já tô banindo ela, entendeu? Já não quero mais ela na minha equipe porque ela não contribui. Normalmente nós fazemos isso com nossos colegas, não é não? Aquele colega que a gente fez um trabalho que não teve uma contribuição satisfatória, então não quero mais fazer trabalho com ele. Ficou clara essa ideia de normas grupais, gente? Tem alguma dúvida sobre esse processo? Que a gente informa, repreende, pune e depois a gente vai para banir, que é a expulsão das pessoas. Isso acontece de forma muito natural dentro do trabalho, tá bom? E aí a gente vai para o contexto de coesão grupal. O que significa, né? Eu sei que Gabi e André, vocês fazem trabalho juntas, né? É uma equipe danada. Então, assim, o que é coesão grupal, né? É a soma das forças, né, que atrai membros do grupo ou se mantém unidos. Por exemplo, Gabi e Andréa são coesas. São duas pessoas que trabalham de forma coesa. Isso é muito positivo. Então, quantos e quantos de vocês já planejam abrir sua clínica com um coleguinha, né?
Ó, quando eu me formar, eu quero ter uma equipe, eu quero ter uma clínica com Gabi. Gabi e André já é uma clínica que vai ser lançada daqui a alguns anos. Entendeu? Por quê? Porque elas trabalham com coesão, tá? Coesão é o quê? São as forças de membros de equipe que se atraem e faz com que o trabalho, né, permaneça coeso, né, e tenha eficiência, tá bom? Então, assim, só para que fique claro, a coesão, ela necessita de concordância, as pessoas precisam concordar com a ideia da outra, tá? Em partes. Precisa ter uma interação frequente, ou seja, elas precisam interagir para uma equipe ser coesa. Ela precisa ter uma atração mútua, então existe uma atração de interesse, de identificação. Então, geralmente, os grupos da turma, eu tô assim, imaginando como era a turma de vocês, como ela era disposta na sala. Então, eu lembro de alguns desse lado, eu lembro de Gabi e eu esqueci o nome dela, Simone do outro lado. Aí eu lembro de Amanda lá no final da turma, enfim, eu lembro das pessoas, né, no contexto de sala, né, de como é que vocês se organizam. E cada lugar da sala, né, traz, né, uma identificação. Ah, eu gosto mais de sentar desse lado, eu gosto mais de sentar desse. Às vezes as pessoas sentam lá no final da turma por conta do ar. E tem um outro colega que também está sentando no final da turma porque o ar incomoda. Então, vocês acabam que tendo uma atração mútua por alguma questão, por alguma identificação pessoal. Algumas pessoas se reúnem porque são amigos porque gostam mais de psicanálise, ou se reúnem porque gostam mais de psicologia organizacional, é óbvio, né? Então, todo mundo se agrupa por alguma razão, por uma atração mútua, né? Para uma coesão de um grupo acontecer, ela precisa também de conflitos intergrupos, ou seja, há um determinado tipo de conflito que vocês vão ver o quanto o conflito também pode ser positivo dentro do trabalho. O conflito não é algo que é só ruim, depende do nível do conflito, tá bom? Isso é o que a gente vai estudar ainda esse semestre. Então, a coesão do grupo depende também do sucesso, porque em geral tem bons resultados. Então, eu percebo que, por exemplo, Gabi e Andréia, elas são coesas porque elas já viram que elas trabalhando juntas, elas estão tendo bons resultados. Então, elas observam que as notas das provas fazendo em conjunto foram boas. Ela percebe que os trabalhos são feitos de forma tranquila e os resultados são eficazes, entendeu? Tá. E aí a equidade desse trabalho, dessa coesão grupal. Porque o que é equidade, gente? É dar responsabilidade para quem consegue realizar e entender as deficiências de cada pessoa e o que tem de melhor. Então, eu não vou fazer Rony fazer os slides se ele nunca fez slide na vida. Então, eu vou dar para Rony, por exemplo, um texto para ele ler porque ele não é muito bom de tecnologia. Então eu vou dar para Sabrina, por exemplo, que é melhor em tecnologia do que eu. Entendeu? Então eu vou dar a cada membro da equipe trabalhos que sejam possíveis que eles realizem, entendeu? A partir da necessidade deles, tá? Então, só voltando lá no conceito de coesão grupal, é a soma das forças que atraem os membros do grupo e os mantém unidos. Ou seja, a coesão é uma série de fatores que acontecem dentro de uma relação de equipe e que mesmo assim faz com que as pessoas, né, se mantenham unidas, se mantenham coesas, que atinjam o resultado no trabalho de forma positiva, entendeu? Então, em geral, essas organizações de trabalho, é necessário que eu tenha equipes que são coesas, que trabalham bem, entendeu? Ficou claro esse conceito de coesão grupal? Aqui, posso passar desse slide de coesão grupal? Pronto. Então, isso são os fatores que fazem com que nós enquanto pertencentes a um grupo, compreenda. Vou trazer aqui um exemplo de falta de coesão grupal. Opa, só um pouquinho. Ó, na coesão grupal, né, são as pessoas que estão unidas, né, em equipe e que elas são coesas. Um exemplo disso é quando eu trabalho em conjunto com algumas pessoas que
que eu gosto de trabalhar. Quando você gosta de trabalhar, aquelas pessoas que nos entendem, que nos escutam, que acaba que compartilhando e compreendendo o seu lugar na equipe, que você sabe que você pode ser quem você é, que você vai fazer o trabalho, ele vai atender de forma satisfatória o que você pede. São pessoas que se comunicam de forma tranquila. É uma equipe coesa, é aquele que lhe ouve e que você também escuta o que o outro tem a dizer para compreender. Sabe aquele grupo que você trabalha e que todos são ouvidos, que você se sente ouvido no trabalho que é executado, porque não existe nada pior do que você fazer um trabalho que só quem diga como tem que ser feito é uma pessoa. Então imagina aí, Rogleto, se eu estou fazendo um trabalho com o Rony, e só o que prevalecesse se fosse a ideia que Rony tem para dizer. Quando você dá alguma opinião, Rony diz, não, essa daqui não, essa minha é melhor. Não é um grupo coeso. O grupo coeso é aquele que ouve um ao outro, né? E que atinge um objetivo trazendo forças, né? Que cada um possui. Então, dentro da organização, dentro de um grupo coeso, é você se sentir ouvido, é você delegar tarefas, é você se sentir pertencente àquela organização. Vou trazer uma chargezinha para vocês compreenderem esse conceito, tá? Essa charge aqui. Aqui é um chefe e os seus funcionários. Aqui, o envolvimento e comprometimento é a essência da nossa organização. Então, os diretores estão falando que as pessoas precisam ser envolvidas e comprometidas, porque isso é essencial para a empresa. Na sala ao lado, a organização Bolão Mega Sena acumulada. Os membros desse grupo aqui, essas pessoas, se reúnem e dizem, se ganharmos, adeus empresa. Isso é equipe coesa? Não há coesão nesse grupo. Porque os diretores estão querendo pessoas envolvidas, comprometidas, e do outro lado, né, a turma toda tá dizendo assim, ó, tô nem aí, se eu ganhar na Mega Sena, que se exploda essa empresa. Ficou claro? Entendeu? Isso é falta de coesão. É quando a gente tem um objetivo para atingir, a gente quer alcançar um resultado e ninguém na empresa está comprometido. Esses dias eu estava numa empresa de consultoria e eu estava falando sobre isso, né? Nesse contexto de pandemia, muitas empresas estão precisando se readaptar, se reorganizar. Tem funcionário que está dizendo assim, tô nem aí, eu não quero, tô nem aí. E aí é onde entra trabalhos de engajamento grupal, para fazer com que as pessoas se sintam pertencentes, né? As pessoas ficam com medo de perder o emprego, mas elas não fazem nada para manter-se no emprego, entendeu? Então, eu sei que está um contexto de crise, está um contexto de medo de pegar essa doença, mas o que eu tenho percebido é o que as organizações têm feito para tranquilizar os funcionários que trabalham na minha empresa, né? E ao mesmo tempo fazer com que eles tragam dentro dessa organização, né, dados que tragam inovação e melhoria para o contexto de trabalho, entendeu? Então, isso são formas de ter uma equipe coesa. Gente, só um minuto que eu vou colocar o computador para carregar, tá? Essa pessoa não está nem aí com os integrantes do grupo, né? Parece competir com os integrantes como se fosse uma competição. Boa, isso não é coesão grupal, isso é competitividade, tá? Só um pouquinho que eu vou colocar o computador aqui para carregar. É exatamente isso, Gabi. É quando as pessoas trabalham mais sendo competitivos uns com os outros. Vocês já viram algumas apresentações de trabalho? Eu tenho raiva de que fazer isso na minha sala. E eu percebo muito claramente quando os alunos fazem isso, sabe? Você está fazendo um trabalho de seminário, aí o seu colega quer falar tudo, inclusive algo que você estava... A gente divide as tarefas, divide os slides, aí quando você vê, o colega já está falando a sua parte, a dele, a dos outros, do membro, e você não precisa mais dizer nada. Tá bom, obrigada, tchau. Vocês já viveram isso? Isso não é equipe coesa. Você vê nitidamente que o seu coleguinha quer aparecer mais que os outros, né? Isso aparece muito, muito, muito nas organizações, né? Alguns querendo se prevalecer e ganhar mais mérito do que os demais.
Isso aparece muito. Toda toda equipe de trabalho, quase todos os grupos, existem essas perdas de processo. O que é isso? Quer aparecer e se enrola num pisca-pisca, isso mesmo. Parece mesmo aquelas pessoas que vão com um monte de pisca-pisca, né? Pendurado que quer aparecer mais que os outros. Gente, então assim, toda equipe de trabalho, ela tem uma perda de processo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, né? Perda de processo. É o tempo e esforço dedicado a atividades que não estão diretamente ligadas ou relacionadas à produção ou realização de tarefa. Muitas vezes eu vejo, né? Vou usar esse exemplo do pisca-pisca. Vocês vão fazer uma apresentação de seminário. Me digam um trabalho, eu acho que esse trabalho é interessante ser citado. O e-book, o audiobook que vocês fazem na disciplina, acho que é do professor Cian. Vocês fizeram esse audiobook? Acho que todas as disciplinas, todos os alunos chegam no quarto já fizeram o audiobook. Sim ou não? Vocês fizeram? Audiobook do professor Cian, da disciplina do professor Cian? Pronto. Esse audiobook é um trabalho que é muito legal de ser feito, pelo menos pelas experiências que alguns colegas trazem, né, alguns alunos, mas existe um esforço danado. Então imagine lá, qual foi a temática de vocês? Vocês lembram? Qual foi a temática que vocês precisaram trabalhar no audiobook? Pronto, pedofilia na internet, né? Algo relacionado à pedofilia. Boa. Vocês vão ter que fazer a apresentação com algo relacionado à pedofilia. Aí na apresentação de vocês, né? Então cada um foi com alguma coisa, pedofilia, espiritualidade, religiosidade, boa. Então, violência contra a mulher. Então, geralmente cada um tem seu tema, né? Sua equipe faz sua apresentação. E aí vocês já estudaram sobre violência contra a mulher, vocês já estudaram sobre religiosidade, pedofilia, espiritualidade, né? As gerações de músicas, deve ser bacana. Então vocês fizeram todo o estudo, vocês sabem o que vocês querem apresentar, né? Vocês sabem como apresentar. Só que quando vocês vão criar a apresentação do cenário lá na sala, vocês dizem assim, vamos colocar um pisca-pisca aqui. Aí o colega diz, não, pisca-pisca nesse negócio, nada a ver, pisca-pisca aqui. Aí você diz assim, não, tem que ter. Aí vocês acabam que tendo perdas de processo, vocês passam quase 30 minutos perdendo tempo, né? Ou perdendo, isso, se esforçando, né? Para desenvolver algo, para decidir algo que não necessariamente vai impactar no resultado final. Né? É uma estrelinha a mais, é um pisca-pisca que vai dar um diferencial na apresentação, tá? Então, geralmente, os de processos são quando os tempos e o esforço dedicado às atividades não estão diretamente ligadas ao trabalho final. Por exemplo, em algumas organizações, ontem eu escutei um psicólogo organizacional dizendo assim, ó, o que eu ficava chateado em ser psicólogo organizacional de uma empresa é que ao invés de eu estar pensando em treinamento, em seleção, né, em desenvolvimento da equipe, eu precisava parar o meu trabalho para resolver porque fulano de tal comeu a coxinha da pessoa que botou na geladeira. Só para vocês terem uma ideia. E são perdas de processo. É o tempo que eu me desgasto, né, tentando mediar conflitos, tentando resolver uma solução que não necessariamente vai impactar no resultado que eu quero obter naquele trabalho. Ficou claro? Por isso que essa imagem, ela é bem relativa à perda de processo. Muitas vezes eu me desgastar, eu ir para outros horizontes para chegar a algum lugar, porque essa decisão, esse tempo que eu gastei resolvendo um determinado trabalho, não vai afetar no meu resultado final, entendeu? Mas ela aparece, por exemplo, um conflito entre dois grupos, né? Perde-se o objetivo para pensar em alguma questão que não necessariamente vai implicar no objetivo final. Por exemplo, pisca-pisca, por exemplo, a coxinha que fulano de tal comeu. São questões tão irrelevantes, né? E que, por exemplo, eu lembro que
vou contar minha experiência e vocês com certeza vivenciam isso. Eu tinha duas colegas, amigas minhas, que a gente sempre fazia trabalho em equipe. Elas duas se pareciam muito. As duas queriam ser muito ouvidas, eram muito criativas e elas duas tinham opiniões diferentes e geralmente elas brigavam. Então, geralmente eu dizia assim, ó, fulano e tal, não vou fazer trabalho com vocês, ou uma vez eu faço com você e outra vez eu faço com você. Porque nós quatro, né, que era eu e outra colega e elas duas, se a gente fizer, a gente passa mais tempo resolvendo a briga de vocês duas do que o trabalho especificamente. Porque elas duas se batiam muito. Né? Porque uma opinião queria ser essa opinião e a outra queria que fosse outra opinião, entendeu? Então, a gente perde tanto tempo para resolver picuinhas, né, do que realmente realizar o trabalho que se pede, né? Perdas de objetivo do trabalho. Ficou claro? Posso passar, pessoal? Ó, e aí um outro conceito que a gente vai ver, que é o comprometimento com a equipe. Né? O que é esse comprometimento com a equipe? Né? É a intensidade do envolvimento de um indivíduo com a equipe e consiste na aceitação das metas, né? Na aceitação das metas dos integrantes, na disposição de se empenhar e no desejo de permanecer na equipe. Gente, nós enquanto pertencentes a uma organização e a um grupo, a gente precisa aceitar as metas que são nos colocadas. Por exemplo, para que eu ganhe vocês, imagine que eu sou a responsável por essa disciplina, imagina, eu sou responsável por essa disciplina, e na semana passada a gente discutiu sobre a nossa parcial de AV2. Parcial não, sobre nosso AV2, que era o café virtual, lembra? Então, eu preciso que vocês aceitem as metas, aceitem o trabalho, né? Que vocês tenham disposição para realizar e vocês principalmente tenham o desejo de permanecer dentro dessa equipe de trabalho, porque senão você vai se excluir. Do mesmo jeito, a gente quando faz um trabalho em equipe, que a gente aceita como vai ser feito o trabalho, a gente aceita o modo de como vai fazer. Quando a gente aceita o modo que vai ser realizado o trabalho, é mais fácil da gente se dispor a ajudar. Porque não tem nada pior do que você fazer um trabalho que você não concorde com ele. Ou seja, todo mundo aqui já fez um trabalho que você não concorda com o que você está fazendo, mas você faz por obrigação porque você tem que passar de semestre. Você tem que pagar essa disciplina, mas você não concorda com ele. E é extremamente desgastante. Agora, quando você faz um trabalho que você gosta de realizar, é diferente, né? Lembra quando eu falei para vocês nas nossas primeiras aulas que geralmente a psicologia organizacional não era bem compreendida, muitas pessoas não tinham interesse na área e era sempre desafiador porque eu já via alguns alunos indo para as aulas sem interesse. Eu tô pagando essa disciplina só para pagar, que coisa chata. Então a gente já nem tem disposição para aprender porque você já não gosta, porque você já não concorda. Em alguns trabalhos é do mesmo jeito. Se você não concorda com a forma como ela vai ser realizado, você já não se dispõe a realizar, né? Você já faz de forma descomprometida, né? Já quando você concorda com as metas que você tem disposição para fazer, você tem um desejo de permanecer aquele grupo, aquela equipe de trabalho. Então, por exemplo, André e Gabi que fazem trabalho em equipe, né, juntas, né? Por elas terem o desejo de permanecer com essa amizade, é mais fácil delas concordarem com as metas e objetivos e elas terem disposição para realizar, entendeu? Então pode acontecer também dessa forma. Ficou claro esse conceito de comprometimento na equipe, do porquê que as pessoas são comprometidas? Hoje eu vou para uma consultoria, eu vou falar sobre isso, né? Sobre o quanto a gente precisa ter as pessoas comprometidas, mas a gente precisa fazer com que os participantes daquela organização, eles compreendam as metas, o porquê de alcançar essas metas, entendeu? Então, isso são coisas que nós precisamos, né? Levar para as organizações de trabalho, porque senão as pessoas vão ficar só dando murro em ponta de faca. Eu quero as pessoas comprometidas, mas eu
não facilita a compreensão delas para quais as metas eu quero que elas alcancem, entendeu? Aí fica um trabalho desconexo. E aí, né, vamos para outro conceito, que é o desempenho do grupo, né? Como que eu vou trabalhar em equipe se eu prefiro fazer o meu trabalho sozinho e quieto? E aí, pessoal, como é que a gente faz? Como é que eu vou querer trabalhar em equipe, eu vou trabalhar em equipe se eu gosto de fazer meu trabalho só? Como é isso pra vocês? Alguém aqui gosta de trabalhar sozinho? Prefere trabalhar sozinho? Em alguns trabalhos, sim, vocês falaram pra mim no início da aula que depende, né? Depende do trabalho, eu gosto mais de fazer sozinho. Só para vocês terem uma ideia de como isso é pesado, né? Esse semestre ainda, no tempo que a gente fez aquela divisão do trabalho para vocês fazerem as entrevistas com o psicólogo, vocês lembram? Né? Eu já gostei mais. Então, ótimo. Eu amo. Melhor companhia é a minha mesma. Boa, Raquel. Só para vocês terem uma ideia, trabalhar em equipe gera pânico nas pessoas. Elas já tiveram tantas situações traumáticas sobre trabalhar em equipe que ela já está no curso de psicologia há algum tempo, né? E ela não consegue trabalhar bem em equipe. Ela disse, eu sei que eu preciso de trabalhar, eu sei que eu preciso de psicoterapia, mas quando um professor diz assim, vai ter trabalho em equipe, eu já fico gelada, eu já me tremo. Não é por apresentar um trabalho, não tenho vergonha de fazer trabalho, apresentar trabalho em público. A minha questão é fazer trabalho em equipe. Né? Eu sempre acho que as pessoas não valorizam o meu trabalho ou que as pessoas não fazem direito e que eu vou me prejudicar. Né? Então, ela criou um trauma, um receio, uma resistência danada a fazer trabalho em equipes. E isso acaba que prejudicando ela no relacionamento interpessoal, enquanto estudante ainda de psicologia, e elas assim, eu sei que futuramente isso vai me prejudicar também, porque o psicólogo, ele é um psicólogo que trabalha com gente, com pessoas, com equipes, com grupos, então ela vai precisar se desenvolver, né? E aí por isso que necessita da psicoterapia, sim, né? Para desenvolver o que aconteceu e ela se desafiar a fazer trabalho em equipe para que possa, né, acabar ou minimizar esses efeitos dessas. Ela diz que fica suada, trêmula quando diz que tem que fazer trabalho em equipe. Então tem outras questões para serem investigadas sobre esse dado, né, de trabalhar em equipe. Outra coisa que me chega, né, eu estava fazendo mentoria com um psicólogo, que ela disse assim, olha, ela é muito boa, né, e de fato ela é muito boa tecnicamente, ela é uma ótima psicóloga organizacional, só que ela tem dificuldade de receber ordens. E quando se fala trabalho em equipe, ela faz o trabalho, mas é um trabalho em equipe em que ela comanda. Então ela não aceita as ordens de outra pessoa. Então ela tem uma dificuldade de trabalhar com a equipe, entendeu? Travou? Vou repetir o exemplo final, tá? Eu faço uma psicóloga organizacional faz mentoria comigo. E ela estava me falando que ela está com dificuldade de trabalhar em equipe, né? E a gente compreendeu que ela tem dificuldade de receber ordens. Então ela é uma ótima psicóloga, ela tem muitas ideias criativas, mas ela tem dificuldade de ser comandada. Ela não gosta de que as pessoas interfiram no trabalho dela. Ela só aceita ordens de uma pessoa que for tecnicamente melhor que ela. Então ela prefere fazer o trabalho, criar, planejar sozinha e executar com aquele grupo. Mas planejar o trabalho com outras pessoas é muito dificultoso para ela, entendeu? Então, ótimo. Eu adoro a minha equipe, Gabi e Andréa. Vocês estão cheios de elogios hoje. É muito bom dar esses feedbacks. Então, outra coisa que a gente precisa compreender. Outro conceito é de polarização de grupo, tá? Polarização de grupo é como a tendência das opiniões semelhantes de indivíduos acerca de determinado assunto assumirem forma amplificada quando manifestadas em decisão de grupos. É uma tendência, né, das pessoas emitirem opiniões, algumas pessoas, acerca de um determinado assunto,
né? E as pessoas do grupo final acabarem que, né, seguindo as mesmas opiniões, não por entenderem o processo como um todo, mas porque já está naquele grupo, então vou fazer parte. Isso acontece muito, né? E aí, vou lembrar do comentário que o André fez aqui, acontece muito por questões políticas, né? Esquerda, direita, tá? Pode ser dessa forma. Tanto posicionamento político de esquerda ou de direita. Né? Geralmente as pessoas acabam que seguindo tendências de opiniões desses grupos, né? Desses partidos, né? Porque a maioria faz, a maioria na qual eu faço parte tem esse pensamento, então eu vou seguindo, não se questiona, não problematiza o que está sendo dito, mas simplesmente segue. Eu vou trazer esse exemplo aqui que você vai ficar muito mais clara a ideia de polarização grupal, né? Pai, o que que a gente vive, por que a gente vive seguindo os outros, né? Você sabe para onde a gente tá indo? O filho perguntando pro pai, né? Cala a boca e continua andando. Olha para onde eles estão indo, pro matadouro, né? Ele tá seguindo naquele baile, né? Segue o baile, não tá vivendo, não tá entendendo o que tá acontecendo, mas tá seguindo, né? E ainda mais eu estou influenciando os outros a seguirem sem nem eu me dar conta do que é. Tem muita gente que faz isso, que segue, que segue o fluxo dentro da organização, né? Sem nem se questionar. Tem muita gente que o gestor está dizendo que vai demitir os funcionários, ele diz, tá demitindo mesmo. E não se pergunta que ele vai ser o próximo a ser demitido. Entendeu? Tem muita gente que se perde nesse processo e acaba sendo polarizado pelas opiniões dos outros, sem se questionar. Mas porque tá no baile, eu tenho que seguir, né? Por que eu trouxe esse exemplo? Isso aparece, o que eu falei da política, né? Como uma pessoa alienada. Boa, Gabi. É exatamente isso. Uma pessoa alienada, ela vai seguindo o fluxo, sem se questionar, sem se perguntar, e vai só, o pensamento do grupo é esse, então eu tenho que fazer parte, entendeu? Então ela vai seguindo o fluxo sem se perguntar, sem se questionar, tá bom? Outro conceito é a ideia de pensamento grupal, tá? É um tipo de pensamento exibido pelos membros de um grupo que tentam minimizar conflitos e chegar a um consenso sem testar, analisar e avaliar criticamente a ideia. O que é o pensamento do grupo, gente? É quando os membros de uma equipe, né, os membros de um determinado contexto, eles não pensam, não questionam muito alguma decisão, eles simplesmente, para evitar conflitos, eles seguem, né? Eu acho também, Deus Evânia, eu não vou fazer comentário porque fica gravado aqui, mas concordo, tá? Sobre o pensamento do grupo é quando eu não questiono, eu sei que a ideia não está bem definida, mas para evitar conflito eu vou concordar com ela. Então, muitas vezes, algumas decisões, vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, né? Uma diretoria decidiu que ia tirar, né, um benefício X dos funcionários, era um benefício muito bom. E por essa crise ele decidiu tirar, né? E ele pediu a opinião da gerência, né? A gerência disse assim, tá bom, né? Para evitar conflito com os diretores, mas ela criou um grande conflito com os demais membros da organização. Só que os membros da organização, alguns questionaram, mas não foram tão a fundo nesses questionamentos por medo de perder o emprego. Então, muitas vezes esse pensamento do grupo, ele vem com medida de temer algum tipo de conflito maior. Então, para evitar conflito, vamos fazer, sabe aquela ideia de assim, não, vamos problematizar muito, não, vamos só concordar, é melhor. E aí acaba que evitando alguns tipos de conflitos para que o grupo não entre em dissonância, entendeu? Então eu acabo que concordando com as ideias do grupo sem ter questionado, sem ter entrado em outras propostas de soluções, tá bom? Então não questiono, não avalio as ideias de maneira crítica, eu simplesmente concordo para evitar conflito. Né? Muitas vezes eu enquanto funcionária, né, eu me pego assim, não vou nem questionar porque eu sei que
não vai adiantar e eu vou só criar problema. Então, não questiono, eu só concordo para evitar problemas para mim. Isso é uma coisa, né, muito passiva do trabalhador. É uma questão, não é que ele seja alienado, ele não é alienado, mas ele acaba tendo postura de alienação quando ele assume esse papel de não questionar, entendeu? Está agindo errado. Por quê? Porque como é que eu tenho outras opiniões, né? Eu tenho outras ideias para fazer e eu não questiono, eu não sei me colocar, né? Por que eu evito o conflito? Que mal vai trazer eu questionar, né? Muitas vezes as ideias inovadoras, as ideias criativas, elas nascem de um conflito, né? Eu particularmente não gosto de trazer uma ideia para a minha equipe de trabalho e só ter a minha ideia, só prevalecer a minha ideia. Por exemplo, no grupo de estágio, eles estão elaborando um produto, né? E aí eu dou uma ideia, e aí, qual a ideia de vocês? Aí se todo mundo disser assim, não, eu concordo, depois eu não quero a minha ideia, eu quero a ideia de vocês. Então agora vocês vão criar um novo produto. Porque senão fica algo que fica como se fosse imposto, como se eles não quisessem criar conflitos com a minha ideia. E não é assim. Uma organização, ela precisa ser compreendida do ponto de vista da opinião dos demais colegas, entendeu? Ou o que eu, enquanto chefe, estou fazendo para que as outras pessoas tenham medo de dizer a opinião deles. São outras questões que a gente precisa analisar, entendeu? Então, não é para evitar um problema, né? Ela não é evitar um problema, é ela discutir de forma madura esse problema que ela está trazendo. Né? Outras questões, então eu dou uma ideia, aí vocês dizem, mas se isso acontecer, aí o pessoal diz assim, eita, lá vem Larissa com essas perguntas, mas eu tenho que dizer, né? E eu tenho que agir com maturidade para perguntar e para receber esse feedback das pessoas. Então, o que falta muitas vezes nas organizações é pessoas maduras para conduzir grupos, conduzir processos e estar em grupo, entendeu? Então, não é simples. Mas tem muita gente imatura que não consegue respeitar a opinião dos outros, entendeu? Que vai fazer um quebra-cabeça e discute. Que vai fazer um slide e não concorda com a opinião do outro. E por aí vai. Então, pra gente finalizar, né, dentro das equipes de trabalho, a gente precisa pensar, né, na nossa responsabilidade enquanto psicólogo no desenvolvimento de equipes, né? E nosso foco, enquanto psicólogos, para o desenvolvimento de equipe, então você vai lá para o CRAS, você é psicólogo do CRAS, você é psicólogo do CAPS, você é psicólogo daquela escola, você tem uma responsabilidade de orientar as pessoas para a tarefa, no sentido de, como as pessoas se sentem ao trabalhar aqui, né? Como é o relacionamento delas com as outras pessoas, como elas se sentem ao realizar esse trabalho. Então, esse desenvolvimento de equipes perpassa pela orientação que eu faço às pessoas, às tarefas que elas realizam. As pessoas, para se desenvolver, elas precisam ser bem orientadas e elas precisam ter, né, bons relacionamentos interpessoais. Uma boa equipe, ela perpassa por esses dois termos, tá? Orientação para a tarefa e foco no relacionamento interpessoal, tá certo? Alguma dúvida, gente? Eu vou trazer para vocês algumas charges bem interessantes sobre trabalho em equipe, tá? Só pra gente finalizar, né? Como você se sente trabalhando em equipe? Sendo uma entrevista de emprego. Bom, desde que não tenha gente dando palpite, me sinto muito bem. Ótimo, essa pergunta é muito feita em trabalhos, né? Em entrevistas de emprego. E respostas como essa podem aparecer, né? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava fazendo entrevista de emprego com uma pessoa e eu disse assim, era um homem, né? Homem já com seus 47 anos. Aí eu disse assim, travou? Voltou? Eu vou dar um exemplo de coisas que acontecem no trabalho, né? Uma vez eu fiz uma entrevista com um homem de 47 anos, né? Acho que ele tem 47 para 50 anos. E eu perguntei assim, o que te fez se interessar por esse emprego? É uma pergunta que é babado, todo mundo faz essa pergunta, todo analista RH faz, o que te fez se interessar por essa vaga, né? Aí as respostas inesperadas que a gente nunca espera ter, né? Aí a pessoa olhou pra mim e disse assim, porque minha mulher mandou eu vir. Aí eu, oi?
Não, porque minha mulher disse, foi tua esposa que pediu pra tu vir arrumar esse emprego? Travou de novo? Ah, tá apresentando estabilidade. Vou repetir, tá? Ó, eu tava fazendo a entrevista de emprego com uma pessoa, aí eu perguntei, né? O que te faz se interessar por essa vaga? Aí a pessoa disse assim, porque minha mulher mandou eu vir. Aí eu, como assim? Porque a pessoa diz, o que te fez, né, vir até aqui? Aí a pessoa diz assim, eu vim porque minha mulher mandou. Eu, como assim? Né? Por que, tua mulher mandou tu vir? Porque é uma resposta inusitada. Por mais que tenha sua mulher que mandou, você vai dizer isso em entrevista de emprego? Acontece. Entendeu? São situações, eu digo, caramba, então tá, tchau, um beijo, sua mulher não vai ficar feliz porque você acaba de perder o emprego, tá? Então, isso é o que mais aparece. Então, como é que eu vou trabalhar em equipe se ninguém vai dar palpite? Tá bom? Outra charge, né? Veja só. Que é isso? Não tem ninguém para te ajudar? Estão todos de férias essa semana. Mas quem autorizou as férias? Não foi você? É porque eu não gosto de brigas com minha equipe. Essa é a famosa ideia do pensamento do grupo. Então, para evitar brigas na minha equipe, né, eu prefiro concordar mesmo que eu sobrecarregue. Você, enquanto líder da turma, você, enquanto líder da equipe, muitas vezes você se sobrecarrega de trabalho porque você não quer briga com a equipe que você pertence. Você não quer perder sua amizade, né, mas você se sobrecarrega muitas vezes. Você acaba que fazendo o trabalho todo para evitar conflitos, porque é desgastante falar sobre isso, é desgastante dividir tarefas, tá certo? Outra coisa e aí, o que é pra gente fazer? Era para nós estarmos pesquisando o planeta Mercúrio. E o que nós descobrimos? Nada. Eu não vou fazer tudo sozinha, né? Ainda bem, senão eu ia estragar tudo. Vamos começar? Aí ela diz, vamos, né? Com raiva. Né? Eu gerencio e você trabalha. Primeiro pegue os livros. Alguém quer trocar de grupo, por favor? Vou ler essa tua pergunta, André. Professora, então é necessário mentir por conveniência? Por conveniência, né? Porque muitas vezes a maioria dos trabalhos teriam como respostas verdadeiras porque eu preciso ganhar dinheiro. Mas o que o entrevistador quer escutar é uma resposta top de funcionário notável. Eu adorei tua resposta. Eu achei o auge ele ter dito aquilo, sabe? Foi uma resposta surpreendente, foi a mais sincera possível. Mas é algo que é extremamente inusitado, né? Quando fala dessa resposta utópica, muitas vezes eu já me peguei vendo respostas padronizadas. Por exemplo, qual o seu defeito? Aí a pessoa diz ser perfeccionista, né? E quando essas respostas utópicas aparecem, eu, enquanto entrevistador, eu preciso ter várias outras perguntas, né, que possam, de fato, compreender o sujeito na sua totalidade, né, uma parte da sua totalidade. Por exemplo, quando eu faço perguntas que possa fazer com que ele seja o mais verdadeiro possível, quando eu faço perguntas aleatórias, quando eu pergunto questões da vida pessoal dele com relação à vida do trabalho. Então, eu acho que essa resposta verdadeira, porque eu preciso ganhar dinheiro, é uma resposta que eu escuto frequentemente, é a resposta que eu espero. É como se algumas respostas as pessoas precisassem dizer de forma clara: o que você busca nesse emprego? Eu preciso ganhar dinheiro, eu estou precisando de emprego para sobreviver. Eu acho que essa é uma resposta sincera. Agora, quando a pessoa diz assim, eu vim porque minha mulher mandou, isso traz outras questões, né? De fato, ele quer trabalhar, por que fez a mulher dele mandar ele para um emprego e não ele quis buscar esse emprego, entendeu? Por exemplo, eu acho que até essas respostas bonitinhas, elas não cabem muito, sabe? Não existe receita de bolo para respostas, exige a sua verdade. Então, e ele foi muito verdadeiro comigo, só que o que me questionou é assim,
Será se ele vai ser comprometido com o trabalho, já que o emprego não é ele que quer, é a mulher dele que quer? Essa é a resposta a resposta que me vem com a resposta dele. Quando ele disse que é a mulher dele que pediu para ele procurar esse emprego, eu fico pensando, será se é ele que quer esse emprego? Ou será se é a mulher dele que quer que ele trabalhe? Ou será se ele vai ter comprometimento com o trabalho, já que é a mulher dele que está mandando ele trabalhar, não ele, entendeu? Então, o que está por trás dessa resposta que ele me dá, entendeu? Por exemplo, quando a pessoa vem me perguntar, quando eu pergunto assim, o que você almeja enquanto crescimento profissional? E a pessoa diz assim, eu quero alcançar a gerência da organização, e você está falando com o gerente. Eu não vou dizer para ele que ele está querendo ocupar e tomar minha vaga. Eu estou vendo que ele quer crescimento profissional. Então dentro da pergunta, das respostas da maioria dos RH, é algo muito superficial, entendeu? Então, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rica. Como você quer ser rica? Eu quero ser rica trabalhando, eu quero ser rica sem trabalhar também, é importante. Imagina eu ganhar na Mega Sena e ter a sorte do mundo e não precisar mais trabalhar. E aí você vai criar outros tipos de trabalho, que é o trabalho de gerenciar o seu dinheiro. Então, por aí vai, o tempo todo, tá? Então, nesses trabalhos de grupo, a gente vai observar muitos comportamentos, que aparecem no trabalho em equipe. E essas discussões sobre entrevista de emprego, vocês vão ver muito falar sobre isso no próximo semestre, na disciplina de gestão de pessoas, que a gente vai ver várias perguntas inusitadas e respostas inusitadas também. E como é que a gente se sai com essas perguntas, com essas questões, entendeu? Então tem muito pano pra manga. Gente, por hoje o conteúdo de grupos e equipes de trabalho finaliza, tá? Na próxima semana a gente vê grupos e equipes multiprofissionais, o trabalho do psicólogo nessa equipe. Esse conteúdo ele é mais generalista para a compreensão de conceitos de grupos e equipes. E na próxima aula a gente a gente vai para um outro capítulo. Então, só lembrando que vocês precisam enviar um e-mail, tá? Para que eu possa dar a devolutiva para vocês, o feedback da V1, para quem quiser, na verdade, para enviar o e-mail. E na próxima semana, assim que eu tiver disponível esse PDF, eu mando no grupo da sala e mando no Moodle, tá bom? Envia por e-mail, tá bom? Eu vou enviar para o grupo de vocês, tá? Vocês colocam o e-mail de vocês, tá certo? Então, gente, um beijo, Opa. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. A gente se fala agora no grupo, tá bom? Beijinho.